O SCP-3760 é uma criatura da classe Keter. O agente memético deve continuar circulando em todo o mundo, sendo espalhado de algum jeito científico para cada pessoa. Para evitar um cenário de falha de fim de mundo em potencial, todos os registros foram restritos ao acesso de nível 5. O SCP é um fenômeno genético e mutante, que afeta o crescimento do tecido humano quando algum ferimento acontece. Qualquer um que estiver perto de uma pessoa contaminada com o SCP corre um risco alto de infecção. No entanto, o SCP não parece ser espalhado por micróbios e até o momento não se sabe como ele se espalha. Quando a pele contaminada pelo SCP for ferida, ele vai começar a apresentar várias anomalias que na maioria das vezes incluem dentes na camada superficial da pele, crescimento de cartilagens, olhos, nariz, dentes ou mandíbulas. Esses órgãos que cresceram na pele parecem funcionar normalmente e respondem aos estímulos, mas essas sensações não são diretamente sentidas pela pessoa. Outros órgãos demonstram funcionar, como mandíbulas capazes de mastigar. É também muito comum acontecer autolesão involuntária por mordidas. Qualquer matéria consumida por uma boca que surgiu na pele, por exemplo, vai desaparecer, porque esses órgãos anômalos não têm conexão com o estômago da pessoa. Essas anomalias que eu acabei de citar vão sempre procurar por alguma matéria comestível para consumir. Esse comportamento se intensifica na presença de sangue e pode até incluir atos de autocanibalismo. Não consumir algum material comestível em um determinado tempo vai acabar terminando com a necrose do tecido. Isso quer dizer que esse mesmo tecido podre vai precisar ser removido, o que consequentemente leva ao surgimento de outra mutação no seu lugar. Estatísticas sobre o quanto o SCP se espalhou na população não tiveram um resultado certo, mas as estimativas dos pesquisadores da Fundação colocaram a taxa entre 71% e 92% da população global. Um amnésico chamado SMA-K/O provou ser capaz de suprimir os sintomas na maioria das pessoas, com apenas 2.785 casos registrados do SCP estando ativo entre 1958 e 2016. O que se segue é uma série de anotações no diário feita pelo Dr. Kate Woodward, o médico oficial de um navio a bordo do USS Kirby. Acredita-se que os seus pacientes tenham sido as primeiras vítimas do SCP. 5 de agosto de 1922. Deus sabe que eu sou o pior em manter registros em um diário, mas isso parece importante. Cada instinto dentro de mim está dizendo que algo está muito errado. Eu tenho que anotar tudo isso antes que eu esqueça. Ninguém sabe como Willis Riggs acabou viciado na bebida, muito menos o próprio Riggs. Vários homens o viram descendo no convés às 3h21 da tarde. Às 3h22, recebemos relatos de um homem no mar. Era o Riggs. Ninguém viu isso acontecer. Quando o puxaram de volta para o navio, ele disse que não conseguia se lembrar de nada do que havia acontecido desde o café da manhã daquele dia. Ele também perdeu uma boa parte do pé esquerdo. Eles me pediram para examiná-lo, é claro. Costurei o pé, coloquei um gesso nele e depois tentei descobrir por que ele não conseguia se lembrar de nada. A teoria de que ele bateu a cabeça foi meu primeiro palpite. Mas, além de tudo isso, não parecia haver nada de errado com ele. Eu disse a ele para descansar um pouco e, quando ele saiu, liguei para os superiores. A única explicação que eu consegui pensar foi que ele havia bebido alguma coisa e caído no mar, mas ele não parecia embriagado. Foi um caso estranho. As pessoas falaram sobre isso por alguns dias, mas eu não pensei muito sobre isso. Coisas acontecem, eu já vi pior. Mas então as coisas continuaram acontecendo. Todos os tipos de acidentes aqui e ali. Eu não descobri a maior parte disso até mais tarde. Esses não são os tipos de homens que vão chorar ao médico por qualquer coisinha. O pior caso que eu tive depois do Riggs foi um garoto com um olho roxo. Cerca de uma semana depois de quase ter perdido o pé, Riggs veio gaguejando ao meu escritório. Ele disse que não conseguiu dormir nas últimas noites por causa de um barulho. Eu disse a ele que ele deveria estar se acostumando às noites barulhentas em um navio como esse. Então ele disse que não era o barulho que mantinha acordado, mas da onde ele vinha. Ele apoiou o pé na minha mesa e me pediu para ouvir. Dei alguns comprimidos para ele e expulsei ele da minha sala. Achei que os sintomas da sua batida na cabeça estavam finalmente aparecendo. E então, ontem à noite, eles arrastaram Riggs para o meu escritório. Ele estava gritando tão alto que você pensaria que ele estava pegando fogo.
Eles tiveram que segurá-lo enquanto eu cortava o gesso do seu pé. Eu esperava gangrena. Ao longo de 2 décadas, vi casos graves. Você aprende a esperar o pior nessa profissão. Mas o miasma dentro daquele gesso foi a pior coisa que eu já cheirei na minha vida. Era como se alguém cagasse em um peixe morto e o deixasse sob o sol quente no verão por uma semana. A carne ao redor do seu pé estava toda preta, verde e marrom. Havia essas saliências afiadas como dentes saindo da pele onde eu coloquei as suturas. Eles mastigaram o fio em vários lugares. Deixaram espaços abertos que mostraram mais fileiras de dentes menores e mais afiados no interior. Eu disse a Riggs e aos outros que o seu pé havia infeccionado. Tive que amputar tudo até o joelho. Desde a operação, não consigo dormir. Está afetando meu trabalho, meus pensamentos e até minha visão. Provavelmente só preciso parar de escrever e dormir. 8 de agosto de 1922. Eles trouxeram o garoto com o olho roxo de novo hoje. Sua pálpebra direita estava inchada e fechada. Sangue escorria dele como uma torneira pingando. Não era apenas um inchaço que o mantinha fechado, eram aqueles dentinhos de novo. Eles cresceram na parte de trás do curativo e morderam. Falando em olhos, minha visão piorou. Uma mancha escura que apareceu no meu olho e um tempo atrás se moveu para o centro dele. E não sai mais, mesmo quando fecho os olhos. É possível que o cheiro tenha queimado minhas córneas? Um dos homens que ajudou a trazer Riggs, Ronnie Gaines, eu acho, disse que ele estava tendo dores de cabeça desde aquela noite também. Não ficaria surpreso se o que quer que o Riggs tivesse no pé fosse tóxico. 9 de agosto de 1922. Eu tinha mais 3 homens hoje, e estavam sem dentes dessa vez. Um deles tinha uma erupção nas costas que, segundo ele, coçava de um jeito insuportável. No começo parecia acne, e ele até tinha realmente um pouco de acne lá atrás. Mas havia todos esses inchaços, todos em pequenas fileiras, todos sensíveis ao toque. Eu dei a ele uma pomada para passar nelas e ver se resolvia. Um deles estava com dor de ouvido. Olhei para dentro e vi algo olhando para mim. Eu disse a ele que era apenas sua imaginação. A mancha escura da minha visão continua aumentando. Não é mais um simples ponto preto. Sua forma continua mudando. 11 de agosto de 1922. Eu disse aos superiores. Eles pensaram que eu estava louco. Eu não parava de falar sobre isso, e então eles me trancaram. A perna do Riggs rasgou a garganta de um homem hoje, então eles me deixaram sair. 18 de agosto de 1922. Tenho um pratinho na minha frente com pedaços de carne. A cada poucos minutos seguro um pedaço de carne no meu dedo anelar esquerdo. A unha desliza para cima e mostra os dentes. Empurro a carne para dentro e volto a cuidar dos homens. É assim que as coisas são agora. Os superiores me disseram para tranquilizá-los e falar para eles que estamos indo para casa. Eles não querem mais nenhum homem pulando no oceano, por causa do risco de, talvez, espalhar a doença. Eu segui ordens, mas também disse que, se eles quisessem pular, era para que viessem me ver primeiro. 22 de agosto de 1922. Ronnie morreu essa manhã. Tem um buraco cheio de dentes onde deveria estar seu rosto. Ele vinha reclamando de enxaqueca há dias, então achei que algo estava crescendo naquela cabeça dele. Só não pensei que pudesse morder ele na parte de dentro da sua cabeça. O curioso é que os dentes continuam rangendo. Acho que faz sentido, afinal, Riggs não morreu quando seu pé morreu. Por que o pé de Riggs deveria morrer se ele morreu? 23 de agosto de 1922. Riggs morreu. 29 de agosto de 1922. O que mais eu tenho para dizer? Eu não entendo isso. Eu não posso curá-lo. Agora, eu só tenho bocas para alimentar. 5 de setembro de 1922. Eu posso ver isso claramente agora. A mancha negra que estava no meu olho. Eu não consigo diferenciar suas características, embora tudo o que eu posso ver parece uma pessoa. Não estava ficando maior. Estava vindo na minha direção. Uma hipótese aceita, proposta em 1922, sugere que o SCP-3760 pode se espalhar através do contato visual.